Depois de cuidar da minha neta por anos, meu filho me expulsou. Então revelei um segredo. Meu nome é Ivone. E hoje, aos 64 anos, olho pela janela da minha casa em Nova Friburgo e vejo as montanhas que me acompanham há toda uma vida. Essas serras testemunharam minha juventude, meu casamento, a chegada do meu filho Rodrigo e, mais tarde, a partida prematura do meu querido Antônio. Mas foi também entre essas montanhas que conheci a alegria mais pura que já senti, o dia em que Clara chegou ao mundo. Lembro-me perfeitamente daquela madrugada de setembro, há 9 anos. O telefone tocou às 3 da manhã com a voz desesperada do Rodrigo. Mãe, a Fernanda. Ela não está bem. O bebê está nascendo, mas... A ligação caiu. Vesti o primeiro casaco que encontrei e corri para o hospital como se tivesse 20 anos novamente. Quando cheguei, Rodrigo estava sentado no corredor, as mãos tremendo, os olhos perdidos. Ela se foi, mãe, foi tudo que conseguiu dizer. Fernanda havia partido durante o parto, deixando uma menina pequenina que chorava como se já soubesse que precisaria ser forte. Clara. Esse foi o nome que Fernanda havia escolhido, e quando a enfermeira colocou aquele pequeno embrulho rosa nos meus braços, senti como se o meu coração, partido pela perda da minha nora, se recompusesse de uma forma diferente, mais ampla. Ali estava ela, cabelos escuros como os do pai, mas com os olhos curiosos que me lembravam os meus próprios quando jovem. Rodrigo não conseguia olhar para a filha nos primeiros dias. A dor da perda havia criado uma barreira entre ele e tudo que lembrasse Fernanda. Foi natural que eu assumisse os cuidados da menina. Afinal, já havia criado um filho sozinha após perder Antônio. Sabia o peso da responsabilidade e também a força que ela desperta em nós. Nossa rotina se estabeleceu como uma dança suave. Acordava às 6 para preparar a mamadeira, enquanto Clara ainda dormia no berço que instalei no quarto que era da Fernanda. Rodrigo saía cedo para o escritório de engenharia e voltava tarde, sempre com desculpas sobre projetos urgentes e reuniões que se estendiam. Eu não me incomodava. Na verdade, aqueles eram os momentos mais preciosos do meu dia. Ensinei Clara a dar seus primeiros passos nesta mesma sala, onde agora escrevo estas memórias. Seus primeiros vovó ecoaram entre essas paredes que guardam tantas histórias. Quando ela completou 3 anos, comecei a levá-la à escolinha do bairro. Era eu quem penteava seus cachos rebeldes pela manhã, quem empacotava o lanche com bilhetinhos carinhosos, quem a buscava no final da tarde para ouvir sobre suas aventuras com as outras crianças. Vovó, por que o papai não vem buscar na escola como os outros pais? Ela me perguntou uma vez, aos 5 anos, enquanto balançava as perninhas sentada na cadeirinha do carro. Meu coração apertou. Porque o papai trabalha muito para cuidar de nós, meu amor. Mas a vovó sempre vai estar aqui. E eu estava. Estava quando ela teve febre alta aos 6 anos e passou a noite inteira no meu colo. Estava quando ela aprendeu a ler e correu para me mostrar as primeiras palavras que decifrou sozinha. Estava quando ela fez sua primeira comunhão, no vestidinho branco que costurei à mão, com os mesmos pontos que minha mãe me ensinou décadas atrás. Rodrigo participava aos pedaços. Aparecia para os aniversários, comprava presentes caros nas datas especiais, mas era como se observasse nossa vida através de um vidro. Clara aprendeu a não esperar muito dele, e eu aprendi a preencher esses vazios com o dobro de amor. As tardes se tornaram nosso momento sagrado. Sentávamos na varanda enquanto ela fazia o dever de casa, e eu bordava ou tricotava. Vovó, me conta a história da mamãe que eu não conheci. Ela pedia frequentemente. E eu contava sobre Fernanda, como era doce, como amava flores, como ficou radiante quando soube que esperava um bebê. A mamãe me deixou um presente muito especial, eu dizia, tocando suavemente no rosto dela. Deixou você, para alegrar nossos dias. Clara sorria, e nessas horas eu sentia que tudo fazia sentido. Minha vida havia ganhado novo propósito. Não era mais apenas Ivone, a viúva solitária. Era a vovó que cuidava, que protegia, que amava incondicionalmente. Nas noites silenciosas, quando a colocava para dormir,
Ela sempre pedia a mesma oração que eu rezava com Rodrigo quando pequeno. Anjo da guarda, meu querido amiguinho. Sua vozinha doce ecoava no quarto, e eu sabia que estava construindo com ela algo que ninguém jamais poderia tirar. Memórias de amor verdadeiro. Como eu estava enganada. A mudança começou de forma sutil, como uma nuvem pequena que aos poucos escurece todo o céu. Rodrigo passou a chegar mais cedo em casa, mas não para ficar conosco. Trancava-se no quarto com o celular, sussurrando conversas que eu fingia não escutar. Clara, sempre observadora, começou a me perguntar por que o papai sorria tanto olhando para a telinha. Acho que o papai arranjou uma namorada, ela me disse uma tarde, enquanto pintava um desenho na mesa da cozinha. Seus traços firmes desenhavam nossa família, ela, eu e Rodrigo um pouco distante, como sempre. A tia Célia da escola disse que quando os papais ficam mexendo muito no telefone é porque estão apaixonados. Meu coração deu um pequeno sobressalto. Claro que eu desejava que Rodrigo fosse feliz, que encontrasse alguém para compartilhar a vida. Fernanda já havia partido há tanto tempo, mas uma parte egoísta de mim temia o que isso poderia significar para nossa rotina, para nosso pequeno mundo tão bem construído. 2 semanas depois, ele me chamou para conversar. Estava diferente, arrumado demais para um domingo em casa, nervoso de um jeito que não via desde os tempos de adolescente. Mãe, eu quero apresentar alguém para vocês, disse, evitando meu olhar. Ela se chama Juliane. Nós estamos namorando há alguns meses. Alguns meses? A pergunta escapou antes que eu pudesse pensar. E você não disse nada? Eu queria ter certeza antes de envolver a Clara. Ele finalmente me olhou. Juliane é consultora de marketing, trabalha com grandes empresas. É uma mulher inteligente, determinada. Havia algo na forma como ele falava dela, uma admiração que misturava orgulho e insegurança. Não era como ele falava da Fernanda, aquele amor jovem e espontâneo. Era diferente, mais calculado. Quando vamos conhecê-la? Hoje à noite. Ela vem jantar conosco. Passei o resto da tarde cozinhando o melhor que sabia. Fiz o escondidinho, de carne seca, que sempre foi o prato favorito do Rodrigo. Preparei um pudim de leite condensado e arrusei a mesa com a louça boa, aquela que só usávamos em ocasiões especiais. Clara me ajudava, animada com a novidade. Vovó, você acha que ela vai gostar de mim? Perguntou, enquanto dobrava os guardanapos de tecido com o capricho que eu havia ensinado. Como não gostar de você, minha flor? Você é a menina mais especial do mundo. Juliane chegou às 7 em ponto, dirigindo um carro importado que contrastava com nossa rua simples. Era bonita, bem vestida, com aquele tipo de elegância que vem de salões caros e roupas de marca. Sorriu educadamente quando Rodrigo fez as apresentações, mas percebi que seus olhos percorriam nossa casa com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Que aconchegante, disse, mas havia algo forçado no elogio. Durante o jantar, ela falou sobre seu trabalho, suas viagens, os projetos importantes que desenvolvia. Clara tentava participar da conversa, contando sobre a escola, mostrando alguns desenhos que havia feito, mas Juliane respondia com sorrisos breves e logo redirecionava da atenção para Rodrigo. Rodrigo me contou que você cria a Clara praticamente sozinho, ela disse olhando para mim. Deve ser cansativo na sua idade. A frase veio envolvida em um tom doce, mas carregava uma pontada que me atingiu como um espinho. Na minha idade, como se eu fosse uma pessoa decrépita, incapaz. Não é cansativo quando se faz com amor, respondi, mantendo a voz firme. Claro, claro. Mas Rodrigo me contou que ele está pensando em mudar algumas coisas por aqui. Não é mesmo, amor? Rodrigo quase engasgou com o vinho. Juliane, o quê? Você mesmo disse que está na hora de assumir mais responsabilidades como pai. Que a Clara já está crescida. Clara parou de comer e olhou para o pai com os olhos arregalados. Eu senti um frio no estômago. Que tipo de mudanças? Perguntei. Rodrigo olhou para Juliane, depois para mim, como se pedisse socorro.
Eu acho que está na hora de a Clara ter seu próprio quarto. E talvez seja a hora de você pensar em ter mais independência, mãe. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça tóxica. Clara largou o garfo. Independência? Repeti. Juliane se inclinou para a frente, assumindo o controle da conversa. O que Rodrigo quer dizer é que vocês criaram uma dinâmica muito dependente. Clara precisa aprender a se virar sozinha. E você merece aproveitar sua aposentadoria, viajar, fazer suas próprias coisas. Minhas próprias coisas? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Cuidar da minha neta são minhas próprias coisas. Vovó, Clara sussurrou, seus olhos começando a marejarem. Rodrigo estendeu a mão para tocar a minha, mas eu me afastei. Mãe, vamos conversar sobre isso com calma outro dia. Mas eu já havia entendido. A sombra que se aproximava não era apenas uma namorada. Era uma tempestade que ameaçava destruir tudo o que eu havia construído com tanto amor. Nas semanas que se seguiram àquele jantar tenso, a presença de Juliane tornou-se constante em nossa casa. Ela chegava nos finais de semana com sacolas de compras caras, reorganizava os móveis para ficar mais moderno e sussurrava conversas longas com Rodrigo no quarto dele. Era como se estivesse marcando o território, uma gota de tinta escura se espalhando lentamente pela nossa vida. Clara começou a mudar também. Ficava mais quieta, observando tudo com aqueles olhos espertos que não perdiam nada. Uma tarde, enquanto eu a ajudava com o dever de matemática, ela me fez uma pergunta que gelou meu sangue. Vovó, a Juliane vai ser minha nova mãe? Parei de respirar por um segundo. Por que você está perguntando isso, minha flor? Porque ela disse que quando o papai casar com ela, eu vou ter que aprender a ser mais independente. Que meninas da minha idade já sabem fazer várias coisas sozinhas. Clara mexia no lápis nervosamente. Ela disse que você me mimou demais. A raiva subiu pela minha garganta como lava ardente. Mimei demais? Eu, que ensinei essa menina a rezar, a ser educada, a ajudar os outros, que criei uma criança doce e amorosa enquanto o próprio pai se escondia atrás do trabalho. Clara, disse, segurando as mãozinhas dela entre as minhas. Você é perfeita do jeito que é. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Mas as mudanças se aceleraram. Rodrigo passou a questionar minhas decisões sobre Clara. Mãe, ela já tem 9 anos, não precisa que você escove os dentes dela. Mãe, deixa ela escolher a própria roupa. Mãe, você não acha que está sendo super protetora? Cada mãe vinha carregado de impaciência, como se eu fosse um obstáculo em sua vida. Juliane sempre estava por perto quando essas conversas aconteciam, balançando a cabeça, em aprovação silenciosa, como uma diretora orientando um ator inexperiente. O golpe veio numa terça-feira chuvosa de maio. Rodrigo chegou do trabalho mais cedo que o normal e me chamou para sentar na sala. Clara estava no quarto, supostamente fazendo lição, mas eu sabia que ela conseguia escutar tudo da escada. Mãe, preciso falar uma coisa importante com você. Meu coração já estava disparado antes mesmo dele continuar. Havia algo diferente no jeito dele se sentar, na forma como evitava meu olhar. Era o mesmo Rodrigo de quando era pequeno e havia quebrado alguma coisa, preparando-se para a bronca. Juliane e eu vamos nos casar. A notícia não me surpreendeu, mas ainda assim doeu como um tapa. Parabéns, consegui dizer. Quando? Em dezembro. Mas antes disso, ele respirou fundo, e eu soube que o pior ainda estava por vir. Antes disso, nós precisamos fazer alguns ajustes aqui em casa. Que tipo de ajustes? Juliane tem razão sobre algumas coisas, mãe. Clara precisa aprender a ser mais independente. E você merece ter sua própria vida. Minha própria vida está aqui, Rodrigo, com vocês. Não, mãe. A voz dele ficou mais firme, como se estivesse recitando um discurso ensaiado. Você já fez sua parte. Me criou sozinha depois. Que papai morreu. Cuidou da Clara quando Fernanda se foi.
Mas agora é hora de você cuidar de si mesma, em outro lugar. As palavras ricochetearam na minha cabeça como balas. Em outro lugar. Ele estava me expulsando da minha própria casa, da minha própria família. Outro lugar? Repeti, incrédula. Já conversei com a prima Marta, em Teresópolis. Ela tem aquele quartinho vago e vocês sempre se deram bem. Seria temporário, só até você se organizar. Temporário. Como se minha vida inteira pudesse ser empacotada e transferida como um objeto inconveniente. E a Clara? Clara vai ficar conosco, é claro. Juliane está animada para ser uma figura materna para ela. Figura materna. Essa mulher que mal olhava para minha neta, que a tratava como um móvel fora de lugar, ia ser figura materna? Rodrigo. Minha voz saiu trêmula, mas determinada. Esta casa, esta família, eu ajudei a construir tudo isso. Não é justo. Mãe, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Ele finalmente me olhou. E vi nos seus olhos uma mistura de culpa e determinação que me assustou. A decisão já está tomada. Foi nesse momento que escutei um soluço abafado vindo da escada. Clara havia escutado tudo. Meu coração se despedaçou em 1000 pedaços quando vi sua carinha manchada de lágrimas na penumbra dos degraus. Vovó vai embora? Ela perguntou, a voz quebrando. Rodrigo se virou bruscamente. Clara, volta para o quarto. Não! E ela gritou, descendo correndo e se jogando nos meus braços. Vovó não pode ir embora. Eu não quero que a vovó vá embora. Segurei minha neta contra o peito, sentindo suas lágrimas molharem minha blusa. Por cima da cabeça dela, olhei para meu filho. Este homem que eu havia criado com tanto amor, que agora me olhava como se eu fosse uma estranha inconveniente. Você já fez sua parte, mãe. Ele repetiu, mas sua voz vacilou quando viu Clara chorando. Agora é hora de cuidar. De você mesma, em outro lugar. Naquela noite, enquanto consolava Clara até ela adormecer, uma coisa ficou clara na minha mente. Eles podiam me expulsar da casa, mas não sabiam de uma coisa muito importante. Havia segredos enterrados nesta família que Rodrigo jamais imaginara. Documentos guardados que poderiam mudar tudo. Era hora de desenterrá-los. A casa da prima Marta, em Teresópolis, era pequena, mas acolhedora. O quartinho que ela me ofereceu cheirava a naftalina e tinha uma janela que dava para um pátio com pés de laranja. Durante os primeiros dias, chorei tanto que Marta chegou a sugerir que eu procurasse um médico. Mas não era tristeza comum, era uma raiva surda. Uma indignação que crescia dentro de mim como uma semente em terra fértil. Clara me ligava todos os dias, escondida no banheiro da escola ou no quarto dela, sussurrando como se fosse uma prisioneira. Vovó, a Juliane, mudou tudo na casa. Ela jogou fora suas plantas da varanda e disse que era coisa de velha. Vovó, o papai não deixa mais eu ir no seu quarto. Disse que agora é escritório da Juliane. Vovó, quando você volta? Cada ligação era um punhal no meu peito, mas também combustível para o que eu estava planejando. Na segunda semana, em Teresópolis, peguei o ônibus para Nova Friburgo e fui até o escritório do Dr. Henrique Moreira, o advogado que cuidava dos nossos documentos há mais de 20 anos. Ele me recebeu com a gentileza de sempre, mas percebi a preocupação em seus olhos quando expliquei minha situação. Dona Ivone, a senhora se lembra daqueles papéis que trouxe aqui há alguns anos? Quando estava preocupada com o futuro da Clara? Meu coração acelerou. Lembro sim, doutor. Os documentos da casa e o testamento. Pois bem. Ele abriu um arquivo grosso e colocou os óculos. A casa está registrada em nome da senhora desde 1987. Quando seu marido faleceu, a transferência foi feita automaticamente. Depois, quando Rodrigo se casou com Fernanda, a senhora me procurou preocupada com a situação financeira dele. As memórias voltaram como uma avalanche. Eu havia me deixado convencer por Rodrigo a transferir alguns bens para o nome dele, para facilitar os trâmites bancários. Ele havia dito. Eu era mais nova, mais ingênua,
e confiava cegamente no meu filho. Mas uma voz interior me alertou para guardar alguns trunfos. A senhora foi muito esperta em manter a casa em seu nome, continuou o Dr. Henrique. E mais esperta ainda em estabelecer Clara como beneficiária principal em caso de falecimento. Rodrigo nunca soube disso, não é? Nunca. Eu achei melhor não falar nada na época. E fez bem. Agora, sobre a situação atual... Ele se inclinou para a frente. A senhora foi coagida a sair da própria casa. Isso configura abandono material de idoso, que é crime. Além disso, Clara tem direitos que estão sendo violados. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e um plano traçado. Dr. Henrique havia me explicado que poderíamos mover uma ação de reintegração de posse e, paralelamente, solicitar a guarda provisória de Clara, alegando que o ambiente não estava adequado para uma criança. Naquela noite liguei para Rodrigo. Minha voz estava firme quando ele atendeu. Rodrigo, preciso conversar com você. Amanhã, às 14h, na casa. Mãe, eu já disse que... Na minha casa, corrigi. E vai ser melhor se a Juliane também estiver presente. Houve um silêncio do outro lado da linha. Do que você está falando? Você vai entender amanhã. Cheguei pontualmente às 2h, acompanhada do Dr. Henrique. Rodrigo estava nervoso. Juliane parecia irritada. E Clara correu para me abraçar como se não me visse há anos, quando haviam se passado apenas 2 semanas. O que é isso, mãe? Rodrigo perguntou, olhando para o advogado. Isso é o Dr. Henrique Moreira, nosso advogado da família. Ele tem algumas coisas para explicar para vocês. Dr. Henrique colocou a pasta sobre a mesa da sala. A mesma mesa onde havíamos jantado naquela noite terrível, quando tudo começou a desmoronar. Senhores, vim aqui para esclarecer uma questão jurídica importante. Sua voz era calma, mas carregada de autoridade. Esta casa está registrada em nome da Dona Ivone desde 1987. Qualquer pessoa que a force a sair está cometendo crime de constrangimento ilegal e abandono material de idoso. Vi a cor sumir do rosto do Rodrigo. Juliane piscou várias vezes, como se não estivesse entendendo. Além disso, continuou o advogado, Clara é beneficiária principal desta propriedade, em testamento devidamente registrado. Qualquer decisão sobre a criança que exclua a avó precisa ser juridicamente fundamentada. Isso é impossível, Juliane murmurou. Rodrigo me disse que... Rodrigo não sabia. Eu interrompi, olhando diretamente para meu filho. Porque eu nunca contei para ele. Assim como nunca contei que tenho gravações de todas as suas ligações me ameaçando e testemunhas de como vocês me expulsaram daqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara estava ao meu lado, segurando minha mão, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo importante estava sendo resolvido. Então, eu disse, minha voz ganhando uma força que não sentia há semanas. Vamos conversar sobre quem realmente precisa sair desta casa. O silêncio que se seguiu foi como o momento antes de uma tempestade quebrar. Rodrigo estava pálido, olhando alternadamente para mim e para os documentos espalhados sobre a mesa. Juliane, pela primeira vez desde que a conheci, parecia ter perdido toda aquela segurança calculada. Mãe, Rodrigo começou, a voz vacilante. Eu não sabia... Você nunca me disse? Nunca disse porque você nunca perguntou. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você simplesmente decidiu que eu era um estorvo, um móvel velho que atrapalhava seus planos novos. Clara apertou minha mão mais forte e senti sua pequena presença como uma âncora me mantendo firme. Dr. Henrique organizou os papéis metodicamente. Cada folha uma prova irrefutável da verdade que eu guardara por tanto tempo. Rodrigo, continuei, e agora havia lágrimas nos meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de uma dor profunda que finalmente encontrava palavras. Eu te criei sozinha depois que seu pai morreu. Trabalhei em 2 casas de família para pagar sua escola particular.
Ficei acordada noites inteiras quando você teve pneumonia aos 7 anos. Ensinei você a andar de bicicleta, a fazer o nó, da gravata, a ser um homem de bem. Minha voz começou a tremer, mas não parei. Quando Fernanda morreu, e você não conseguia nem olhar para sua própria filha, eu criei Clara como se fosse minha. Não porque você me pediu, mas porque era o que o amor fazia. E agora você me olha como se eu fosse um peso em sua vida. Rodrigo baixou a cabeça, as mãos tremendo. Mãe, Você não me tirou da sua vida, Rodrigo. As palavras saíram carregadas de uma força que não sabia que possuía. Você se afastou do que era mais precioso, o coração da sua filha. E meu coração também. Juliane finalmente encontrou a voz. Olha, isso tudo é muito dramático, mas vocês precisam entender que as coisas mudaram. Rodrigo e eu temos planos, uma vida para construir. Uma vida que não inclui a própria filha dele? Interrompi, olhando diretamente para ela. Uma vida que desconsidera 9 anos de amor e cuidado? Que tipo de vida é essa, Juliane? Uma vida adulta, responsável. Responsável? Minha voz subiu uma oitava. Expulsar uma idosa da própria casa é responsabilidade? Traumatizar uma criança de 9 anos é responsabilidade? Clara soltou minha mão e, para minha surpresa, caminhou até o pai. Rodrigo olhou para ela com os olhos marejados, como se a visse pela primeira vez em muito tempo. Papai, ela disse, a voz pequena, mas firme. Por que você mandou a vovó embora? Ela não fez nada de errado. Ela só me ama. Foi então que Rodrigo desmoronou. As lágrimas que ele havia segurado por semanas, talvez meses, finalmente caíram. Ele se ajoelhou na frente da filha e a abraçou como se ela fosse desaparecer. Eu sinto muito, Clara. Eu sinto muito, minha filha. Juliane olhou para a cena, com uma expressão de desconforto crescente. Rodrigo, você está sendo manipulado emocionalmente. Não deixe elas fazerem isso com você. Mas algo havia mudado no olhar do meu filho. Ele se levantou lentamente e olhou para Juliane como se a visse pela primeira vez. Não, Juliane. Quem estava sendo manipulado era eu. Sua voz ganhou uma firmeza que eu não ouvia há anos. Eu deixei que você me convencesse de que o amor da minha mãe e da minha filha era um problema. Que uma família que se ama demais era um defeito. Rodrigo. Não. Ele balançou a cabeça. Você não entende o que é família, Juliane. E se não entende, então realmente não tem lugar aqui. Dr. Henrique fechou a pasta discretamente. Sua presença já não era mais necessária. A verdadeira justiça estava acontecendo nos corações, não nos tribunais. Hoje, 3 meses depois, Clara e eu fazemos biscoitos na cozinha enquanto Rodrigo termina de pintar o quarto dela. O mesmo quarto que Juliane havia transformado em escritório. Ele ainda luta para reconquistar a confiança da filha, mas faz isso todos os dias, com pequenos gestos de amor e presença. Juliane partiu naquela mesma tarde, levando suas sacolas, caras e deixando para trás um homem que finalmente havia redescoberto o que realmente importava. Às vezes, quando Clara está dormindo, Rodrigo vem até a varanda onde estou tricotando e se senta ao meu lado em silêncio. Ainda não conseguimos falar sobre tudo o que aconteceu, mas o amor tem seu próprio tempo de cura. Obrigado, mãe. Ele me disse ontem à noite, por nunca ter desistido de nós. Não respondi com palavras. Apenas segurei sua mão, a mesma mão que eu havia segurado quando ele era pequeno, que havia ensinado a ser gentil e forte. Porque é isso que o amor faz. Ele espera, protege e, quando precisa, luta, até que todos possam voltar para casa. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.